Olá, amigos e amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, e que todos tenham um feliz sábado. Vamos estudar a lição, e hoje, 18 de fevereiro, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 8, que ela tem como título Planejamento para o Sucesso. O termo sucesso, tal como nós conhecemos atualmente, apresenta questões assim próprias que não pode ser harmonizado com a definição bíblica. Isto porque desde pequenos nós fomos ensinados pela imprensa, por jornais, pela mídia, que buscar o sucesso é o correto ao se fazer o que o mundo mostra, né? E que respeitam o sucesso apenas aquelas pessoas de alguma forma que chegaram lá conquistando o sucesso através da fama, através de riquezas materiais. No entanto, aceitar esses preceitos como escolha da vida cristã parece ser o mesmo que se conformar e seguir o padrão de normalidade mundana. Grandes homens que seguiram a vontade de trilhar no caminho de Deus e no meio da caminhada buscaram glórias terrenas e prestígios e tiveram suas expectativas frustradas e se deram muito mal. Isso porque o chamado de Deus direciona o servo a cumprir o que ele foi proposto por Deus, como um desafio de viver na contramão do mundo, ao invés de buscar mais para si o sucesso. E o verso para memorizar da lição dessa semana, ela fala bem claro e nos diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que se receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Enquanto a Bíblia define o sucesso no mundo como perda, o mundo contemporâneo trabalha com a lógica inversa, como conquistas e resultados. Em síntese, podemos dizer que o sucesso mundano é aquele que desperta nas pessoas uma sede desenfreada pelo brilhante, pelo incomparável. Deus não é contra o sucesso de um cristão, desde que seu trabalho seja garantido pela honestidade, que ele seja leal e que os bens materiais não sejam um Deus para esses cristãos. Quando alguém aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, acontece uma espécie de amálgama, uma extração entre o divino e o humano, uma separação. É claro, todos os cristãos estudam, se formam e trabalham para ter uma vida financeira estável, bem-sucedida para ele, para sua família, e que ele possa ser mais feliz, para ter o melhor, para que ele possa sim viver melhor nesse mundo. Contudo, nesse mundo em que nós vivemos, onde os valores estão assim invertidos, cheio de pecados, maldades, um mundo caído pelo inimigo, onde as tragédias e calamidades aparecem constantes, podem nos atingir a qualquer momento, e assim os nossos objetivos nem sempre será fácil de alcançar. E a definição de sucesso, ela diverge, e não é a mesma para todos. A Bíblia, ela tem assim um belo exemplo de um cristão de sucesso chamado José,
que chegou a ser governante no Egito, em meio a muitas dificuldades. Seja já existiu assim uma vida nesse mundo bem sucedida, com sucesso, certamente, né, essa foi a vida de José. Vocês não acham? Mas passou períodos assim ruins na sua vida. Ele foi prisioneiro e foi assim depois um grande governante num palácio no Egito, né? Temos um outro exemplo já ao contrário, que é João Batista, aquele que abriu caminho para o ministério de Jesus neste mundo, e teve muitas dificuldades. De um grande pregador que era João Batista, ele esteve na prisão, teve uma morte horrível e foi para o túmulo. E aí eu pergunto, até que ponto a vida dele foi bem sucedida? Bom, depende do ponto de vista, né, de cada um, de como se define uma pessoa de sucesso. Porque João Batista, ele deixou uma semente aqui, onde muitas pessoas aceitaram Jesus como Salvador, e que a semente chegou até nossos dias, né? E essa semana nós estudaremos diariamente justamente sobre esse assunto, e consideraremos que a verdadeira ideia de sucesso para Deus qual é? No contexto assim de mordomia cristã básica, né, e dos princípios financeiros. Aprenderemos durante essa semana que devemos seguir a Deus desde o início da nossa vida, na nossa juventude, até chegarmos adulto, e estudaremos de como nós devemos fazer da melhor forma possível. Está lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. E nós seguiremos, né, exemplos como Jacó, quando esse pronto a constituir a família, né, teve as suas lutas, que está lá em Gênesis, no capítulo 29, versículos 9 a 20, que nós aprenderemos sobre o sucesso, né, de Jacó. Verificaremos que antes da entrada do pecado, Deus designou que Adão e Eva deveriam trabalhar, e que nós também devemos ter ocupações, e que nós devemos ensinar nossos filhos que eles não podem ficar sem fazer nada, inúteis, sem fazer tarefas úteis, e para que eles possam também ter um sucesso na vida, que está lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Estudaremos sobre a importância de que toda a família deve se preocupar com as finanças do lar, e que o trabalho ele dignifica o homem, que está lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Veremos a necessidade, né, do trabalho com integridade, e José do Egito fazia com total dedicação ao Senhor, que está lá em Gênesis, no capítulo 39, versículos de 2 a 5. E José, ele fazia tudo para a honra e glória de Deus. Observaremos que nós devemos buscar conselheiros, né? Pessoas consagradas e piedosas, para nos ajudar na nossa gestão financeira quando nós temos dificuldades, quando nós temos problemas para administrar os nossos ganhos, e como nós devemos aplicar os princípios, né, da confiança financeira no lar, que está lá em Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 8. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para que aceitem Jesus como Salvador e Senhor. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, entendimento, você passa a administrar melhor os ganhos da sua vida,
E você passa a ter uma pessoa de sucesso, uma pessoa assim que vai alcançar os seus objetivos. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador, você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai te levar, você, meu amigo, você, minha amiga, para as mansões celestiais. No lugar onde não há mais dor, não há mais morte. Você participará das bodas do Cordeiro. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo, com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.